Gálatas, capítulo 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, veja o que diz o texto. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Pai querido, nesse momento nós te suplicamos pela tua misericórdia, atende a nossa oração em nome de Cristo e fala ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo nos ilumine para entendermos a tua palavra e que o teu Espírito Santo também, Deus, trate com o nosso coração de acordo com a tua palavra. Fala, Deus, através da tua palavra ao nosso coração. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, há um pastor chamado John MacArthur, um pastor americano, escreveu já vários livros acerca do culto, acerca da teologia reformada, acerca da graça, e em uma de suas palestras ele falou sobre a suficiência de Jesus diante da promoção de certas igrejas, falando e promovendo a insuficiência de Cristo e promovendo assim outras formas de receber a salvação e as benécias do Pai. Nessa palestra ele fala sobre isso, a suficiência de Cristo, tendo em vista também muitas igrejas nos nossos dias que falam dessa insuficiência e apresentam um outro caminho para receber as bênçãos e as benécias do Pai. E aí nós podemos listar alguns dos caminhos que são apresentados por muitas igrejas que se dizem evangélicas para receber as benécias do Pai. E aí você vai ver, por exemplo, igrejas que afirmam que o crente é abençoado porque ele cumpre certos mandamentos da lei, e aí o cumprimento da lei se torna uma moeda de troca para receber das benécias do Senhor. Alguns aí até vendem lenço ungido, rosa ungida, perdão de pecados, como também um outro caminho meritório para receber da salvação e das benécias do Senhor. Algumas igrejas dizem o seguinte: não, você deve crer em Jesus, mas também para você ser salvo e receber das bênçãos do Senhor, você deve também entregar o seu dízimo, a sua oferta, porque se você entregar o seu dízimo e a sua oferta, você vai receber uma bênção do Senhor, um lugarzinho lá no céu, uma bênção material aqui nessa terra. E aí muitas igrejas, muitos falsos mestres têm ensinado vários caminhos para se obter a salvação e as benécias de Deus. Claro, querido, que é importante sim nós obedecermos ao Senhor, os mandamentos de Deus, estarmos na igreja, entregarmos as nossas ofertas, os nossos dízimos, amarmos a lei do Senhor, mas jamais isso é um caminho para a salvação, ou um caminho para comprarmos as benécias do Pai. Jamais isso deve ser uma moeda de troca. Pelo contrário, nós amamos a lei de Deus e obedecemos os seus mandamentos, porque Deus já nos abençoou, porque Deus já primeiramente nos amou. O texto que nós acabamos de ler está tratando de um modo muito claro acerca da suficiência de Jesus Cristo, da suficiência da obra de Cristo. A carta de Paulo aos Gálatas
tem por objetivo apresentar a suficiência não apenas da pessoa de Cristo, mas da obra de Cristo Jesus. Como eu falei pela manhã, essa carta de Paulo foi uma de suas primeiras cartas. Ele destina essa carta aos crentes que viviam na região da Galácia. Essa região foi a primeira região que o apóstolo Paulo pregou o evangelho e plantou igrejas após ele ser enviado pela igreja de Antioquia em Atos capítulo 13. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo é justamente para essa região conhecida como região da Galácia, da Frígia, que fica bem ao norte de Israel. Ele sai de Antioquia nessa primeira viagem para pregar o evangelho nessa região. Prega o evangelho, segue viagem. Depois de um tempo ele toma conhecimento de que um grupo de falsos mestres, conhecido como judaizantes, esse grupo estava pervertendo o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, afirmando, não de um modo direto, mas indireto, que Cristo não era suficiente e que a obra de Cristo não era suficiente. Eles estavam dizendo, para você ser salvo, você tem que crer em Cristo, mas você também tem que se submeter à circuncisão da lei de Moisés. É por isso que Paulo vai dizer no capítulo 5, se vocês deixarem circuncidar, de Cristo de nada vos aproveitará, porque Cristo veio justamente cumprir a lei cerimonial de Moisés, que vocês não conseguem cumprir, para derramar graça, misericórdia e salvação para a vida de vocês e para todos aqueles que pela fé creem no Senhor Jesus. Paulo, portanto, está combatendo aqui nessa carta a salvação pelas obras, a obtenção das benesses de Deus por meio dos méritos humanos, a justificação pelo mérito humano, a justificação pelo nacionalismo, porque muitos se diziam judeus, descendentes de Abraão, e Paulo vai dizer no capítulo 3, o verdadeiro descendente de Abraão é aquele que pela fé crê em Jesus Cristo. Paulo vai combater esses caminhos criados pelos falsos mestres, caminhos que não é o caminho de Cristo, mas caminhos criados, atalhos criados para obter salvação e receber das benesses do Pai. Esses caminhos, esses atalhos criados pelos judaizantes, que é aqui, irmãos, repreendido e exortado pelo apóstolo Paulo, quando ele diz no versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ele está dizendo, eu estou admirado porque vocês ouviram o evangelho da graça, a salvação unicamente pela fé, mas tem alguns que estão perturbando, pervertendo o evangelho, dizendo que a salvação não é pela fé, mas também pelo cumprimento da lei, e eu estou admirado porque vocês estão mudando de lado. E aí no versículo 8 ele até diz, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, seja maldito. E no versículo 9 então ele repete, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Paulo, portanto, está escrevendo essa carta para combater o falso evangelho. E ele não diz assim, mesmo que um pastor vos pregue o evangelho, ou mesmo que um mestre vos pregue um evangelho diferente, ele já coloca no alto patamar, mesmo que um anjo vindo do céu e vos pregue um evangelho diferente deste evangelho da graça, que seja anátema, seja cortado, que não seja recebido, porque é maldito, leva para a morte. Infelizmente aí, irmãos, muitos têm se levantado com falsos evangelhos, com falsas práticas, com falsos ensinos, colocando um jugo sobre a igreja, jugo este que nunca Cristo colocou. Isso levanta falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos, patriarcas, arcanjos, e daqui a pouco chega anjo, alguém se dizendo que é anjo, e Paulo diz, mesmo que um anjo chegue, fale algo que esteja além deste evangelho, seja anátema.
Mas que evangelho é esse que Paulo, portanto, está afirmando? É o evangelho que ele apresenta logo na saudação. Paulo diz no versículo 1: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo traz a sua identidade: eu sou o apóstolo chamado, vocacionado por Deus, por Cristo, foi Ele que me chamou. Esse apóstolo que recebeu a destra da comunhão pelos apóstolos de Jerusalém. Porque no texto de Gálatas, capítulo 1 ainda, diz que ele desce para Jerusalém e recebe a destra da comunhão dos demais apóstolos. Então nós percebemos aqui, irmãos, a identidade do apóstolo Paulo. E ele então continua no versículo 2: e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Ele apresenta, portanto, para quem ele está escrevendo, as igrejas que foram ali plantadas pela Galácia. Paulo, portanto, como apóstolo, e repito, digo, apóstolo chamado por Cristo e o último dos apóstolos chamado por Cristo, porque de acordo com Atos capítulo 1, para ser apóstolo tinha que ter as credenciais apostólicas, ter andado com Jesus, ter visto Jesus, ter andado com os demais discípulos e apóstolos de Cristo, ter sido testemunho ocular do batismo de Jesus feito por João Batista, testemunho ocular da morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, foi essas credenciais que foram apresentadas em Atos capítulo 1 para ser um apóstolo e ficar no lugar de Judas, que foi escolhido Matias, e depois Paulo. E aí se encerra esse ministério apostólico, conforme nós lemos aqui no texto, no texto de Atos, capítulo 1 e capítulo 2. E aí nós percebemos que Paulo, portanto, está apresentando as suas credenciais: eu, apóstolo, não da parte de homens, mas nem por intermédio de homem algum, mas por quem? Por Jesus Cristo. Foi Ele que me chamou. A todos os irmãos, companheiros das igrejas da Galácia, ele faz a saudação no versículo 3: graça a vós outros e paz da parte do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, em sua saudação, irmãos, já está apresentando o Evangelho. O Evangelho aqui que é caracterizado por Paulo por aquele Cristo, o Redentor, o único Senhor, que é suficiente para a igreja. A obra de Cristo como uma obra suficiente para a igreja. Cristo, a sua pessoa e a sua obra, eles são suficientes. A obra é suficiente. Cristo é suficiente. E por que Cristo é suficiente? Primeira verdade, porque Cristo se entregou. Veja o que diz o texto, versículo 4: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Paulo, portanto, apresenta a saudação: graça a vós outros e paz da parte do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E versículo 4: o qual se entregou pelos nossos pecados. Ele se entregou pelos nossos pecados. Paulo começa, portanto, aqui, irmãos, enaltecendo a obra de Jesus Cristo para atrair a atenção dos Gálatas e fixá-la em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Ele se entregou pelos nossos pecados. O reformador de Genebra, João Calvino, comentando esse texto, ele diz: aquele que conhece a Cristo de maneira apropriada, contempla-o com sinceridade e apega-se a Ele com afeições intensas. Esse é absorvido na contemplação dele e não deseja qualquer outro objeto senão a Jesus Cristo de Nazaré. Paulo, portanto, está aqui, irmãos, enaltecendo a obra de Cristo de imediato, dizendo: Cristo é suficiente, Cristo é necessário, Cristo é singular, Cristo é o caminho,
Cristo é o caminho para a salvação e receber todas as outras benesses do Pai, porque foi Ele que morreu pelos nossos pecados, foi Ele que morreu pelos nossos pecados, foi Ele que foi entregue na cruz do Calvário para nos redimir de todos os nossos pecados. Eu trago essa verdade para as crianças que estão aqui presentes também. Veja, Cristo é o nosso único Salvador, porque foi Ele o único que morreu pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte, mas Cristo morreu para nos salvar. É por isso que a salvação não é por intermédio, não é por causa de uma denominação, de uma igreja, daquilo que a gente pode fazer. Não, a salvação é pela fé em Jesus Cristo. E você, meu querido irmão e irmã, você criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, se você não se arrepender dos seus pecados e não crer em Jesus Cristo, você será condenado e será morto. Mas se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você será salvo e receberá vida eterna. É isso que diz a palavra de Deus. Nossos filhos precisam ser evangelizados, adolescentes precisam ser evangelizados, jovens precisam ser evangelizados, adultos precisam ser evangelizados, idosos precisam ser evangelizados, porque, irmãos, Cristo, Ele é importante, suficiente, singular para todos nós, sem distinção. Ele se entregou pelos nossos pecados. 2 pontos aqui importantes. Primeiro, Cristo é apresentado como o sacerdote, porque essa expressão aqui, se entregou ou entregar, é uma expressão utilizada por Paulo que denota um sacerdote que vai entregar um sacrifício para apaziguar a ira de Deus contra o pecador por causa dos seus pecados. Denota, faz alusão ao sacerdote que vai fazer uma oferenda para o Deus Pai, como propiciação pelos pecados, ou seja, como para apaziguar, satisfazer a ira de Deus contra o pecador por causa dos seus pecados. Por que isso é importante aqui? Porque Deus está irado contra o pecador. Porque Deus há de julgar pecadores e condená-los ao inferno eterno por causa dos seus pecados. Paulo diz em Romanos, capítulo 1, versículo 18, a ira de Deus se revela sobre toda impiedade e perversão dos homens. Você não consegue cumprir a lei de Deus perfeitamente, não consegue obedecer a Deus perfeitamente, e por causa dos seus pecados e por causa das suas falhas, você será condenado. E todos nós estávamos trilhando o caminho de morte eterna. Cristo, portanto, é esse sacerdote que vai oferecer algo para Deus em nosso lugar, apaziguando assim a ira de Deus contra nós, contra o pecador. O segundo ponto, querido, é que ele é apresentado não apenas como sacerdote, mas como o próprio sacrifício, uma própria oferta. Ele é o sacerdote que vai entregar algo diante do altar de Deus, mas ele é o próprio sacrifício, é ele que vai ser morto pelos nossos pecados. O castigo que estava sobre nós foi sobre Jesus no Calvário. E pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, pela sua morte, todos aqueles que creem em Jesus Cristo são sarados de suas enfermidades espirituais. São salvos, resgatados, redimidos, recebem salvação. Por quê? Porque Cristo se entregou, Ele pagou o preço da nossa dívida, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, foi Ele que morreu pelos nossos pecados. Quem morreu pelos seus pecados não foi um pastor, quem morreu pelos seus pecados não foi um padre, quem morreu pelos seus pecados não foi uma denominação, quem morreu pelos seus pecados não foi um líder religioso, não foi um sacerdote religioso, mas quem morreu pelos seus pecados foi Jesus Cristo, foi Ele que morreu pelos seus pecados. Você deve, portanto, crer em Jesus Cristo, Ele se entregou pelos seus pecados. A segunda verdade, meus irmãos, é que Cristo é suficiente porque Cristo nos resgatou. Ele se entregou, mas Ele também nos resgatou. A expressão dita por Paulo no versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados,
para nos desarraigar deste mundo perverso. Essa palavra aqui, desarraigar, significa arrancar pela raiz, extirpar, tirar alguém de determinado lugar com recurso e força, afastar alguém de algum lugar. Paulo, portanto, está afirmando que Cristo, ele nos tirou de um lugar. E qual foi o lugar que ele nos tirou? Que ele nos resgatou, que ele arrancou pela raiz deste mundo perverso. O termo é para nos desarraigar deste mundo perverso. Em outras palavras, Cristo é apresentado como aquele agente de guerra, como aquele soldado, aquele príncipe que vai nos resgatar deste mundo perverso. E isso ele fez na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo está nos resgatando deste mundo perverso. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo está nos libertando da escravidão do pecado. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo está nos libertando da nossa própria vontade carnal, nos libertando de nós mesmos. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo está nos libertando deste mundo, das ilusões mundanas, das paixões mundanas, das propostas mundanas, daquilo que desagrada a Deus e que muitas vezes atrai o nosso olhar, o nosso coração, o nosso desejo. Cristo está nos resgatando na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Cristo está nos resgatando da maldição da lei, porque Ele se tornou maldito em nosso lugar, sendo pendurado no madeiro em nosso lugar. Na cruz do Calvário, Cristo está morrendo pelos nossos pecados, nos resgatando da morte, da escravidão da lei, da condenação eterna que pairava sobre nós. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo está nos redimindo, nos resgatando, nos libertando deste mundo perverso. No grego, irmãos, aqui a palavra mundo não é o cosmo. Essa palavra aqui, mundo, não é a criação de Deus, mas essa palavra mundo é esse sistema que está encaminhando para a destruição. É um mundo pecaminoso, um sistema pecaminoso, uma criação totalmente manchada pelo pecado, que vive um sistema satânico, diabólico, carnal, que caminha para a destruição, que caminha para o juízo, para a condenação. E Paulo, portanto, está afirmando: Cristo nos tirou deste caminho, Cristo nos tirou desse mundo, Cristo nos tirou desse mundo que caminha para a destruição. Nós não caminhamos mais para a destruição, nós caminhamos para a glorificação. Ele nos resgatou e a gente caminha para um dia estar na pátria celestial. Nós não caminhamos mais para as condenações deste mundo, mas caminhamos agora, irmãos, para recebermos plenamente um dia das alegrias eternas de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Nós não caminhamos segundo os nossos prazeres, mas a gente caminha agora segundo a palavra de Deus, vivendo em santidade, em conformidade com a palavra do Senhor. Ele nos resgatou, Ele é o nosso libertador. Ele nos resgatou da morte para a vida, nos resgatou das trevas para a luz, nos resgatou de um mundo perdido para uma realidade eterna e gloriosa. Ele nos resgatou. A terceira e última verdade, querido, é que Cristo é suficiente porque Ele veio por vontade do Pai. Veja conforme diz o texto, a parte final no versículo 4, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Ele se entregou pelos nossos pecados, Ele nos desarraigou deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Paulo indica a fonte original dessa graça, do Cristo que veio por nós, para morrer pelos nossos pecados, do Cristo que veio para nos resgatar deste mundo. Qual é a fonte original dessa graça? É o propósito de Deus.
é o plano de Deus. Paulo é enfático: segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Embora Deus esteja irado contra todo pecador, contra a impiedade e perversão dos homens, por outro lado, Deus ama o seu povo. Deus ama o pecador em que Ele quer bem. Deus prova deste amor, portanto, enviando Cristo para se entregar por nós, enviando Cristo para morrer por nós, enviando Cristo para nos desarraigar deste mundo perverso. É a vontade de Deus sobre nós. O significado é que Cristo sofreu por nós, veio até nós, por vontade do Pai. Deus, Ele enviou seu Filho, e isso foi vontade dEle para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar. Foi o plano eterno de Deus. O plano de Deus, portanto, irmãos, está aqui sendo realizado por Cristo, seu Filho. E Lucas, registrando esse plano, ele afirma que Deus acreditou não no homem, mas acreditou no seu Filho, que veio realizar esse plano, o plano do Pai, para resgatar a mim e a você para Ele. Cristo, portanto, é suficiente porque Ele é o enviado de Deus. Cristo é suficiente porque Ele é o propósito de Deus para nós. Cristo é suficiente porque Ele é o agente enviado por Deus para nos redimir. Cristo é suficiente porque Ele é a perfeição de Deus aqui nessa terra, o Deus encarnado que veio até nós para nos mudar, para nos transformar, para nos salvar. Cristo é suficiente porque Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Não foi exatamente isso que Jesus disse para Tomé? Tomé perguntou: Jesus, onde é o caminho, para onde tu vais? E aí, então Jesus respondeu para Tomé: Tomé, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. Ele é o propósito de Deus, o caminho apresentado por Deus para ser salvo e receber as bênçãos do Senhor. É Deus quem opera em nós essa obra. Ele nos ama e Ele nos quer bem por sermos amados do Senhor. Cristo continua sendo suficiente para nós, porque o Deus que enviou seu Filho é o Deus também que enviou o seu Espírito, o Espírito de Cristo que em nós habita e sustenta a igreja dia após dia. Conforme disse o apóstolo Paulo, Deus não poupou seu Filho, mas o entregou por nós. Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Não nos dará graciosamente com Ele, com Cristo, todas as coisas? Cristo, portanto, é suficiente para a nossa vida. Cristo é suficiente para essa igreja. Cristo é suficiente para a nossa casa, para a nossa família. Não há necessidade de barganha com Deus, não há necessidade de troca de algum mérito que você tenha, ou crédito que você acha que pensa que tenha para com Deus. Não existem esses caminhos. Esses caminhos não são apresentados pela palavra do Senhor. O único caminho apresentado pelas Escrituras Sagradas se chama Jesus Cristo de Nazaré. Cristo é o único caminho, e a salvação é unicamente pela fé nele, a obra dele, aquilo que ele fez por nós. Recebamos então, meus irmãos, Cristo em nosso coração, e que ele seja sempre o centro da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Não vamos nos submeter ao jugo da escravidão propagado por muitos falsos mestres que têm anunciado, dizendo para você que você tem que crer em Cristo, mas também fazer uma outra coisa. Tem que receber Cristo, mas também realizar uma barganha. Tem que crer em Cristo, mas também fazer algo a mais para receber a salvação, perdão de pecados e as bênçãos de Deus. Não vamos cair nessa. Cristo é suficiente para nós, suficiente para a igreja, suficiente para a nossa vida, para a salvação, para a nossa santificação, para a nossa vida com Deus e para amarmos a lei do Senhor.
obedecermos à lei do Senhor. Claro, queridos, como eu falei no início, nós vamos sim amar a lei do Senhor, obedecer os seus mandamentos, nós vamos amar aquilo que Ele pede para nós fazermos e realizarmos, mas isso é uma consequência daquilo que Cristo já operou e já fez em nosso coração. Não é um meio, não é um caminho, mas é uma consequência daquilo que Cristo já realizou em nossa vida. É uma evidência de que Cristo habita em nós. Porque nós obedecemos ao Senhor? Porque Deus nos salvou. Porque Cristo nos desarraigou deste mundo perverso. Quem controla a nossa vida agora não são os valores desse mundo, mas são os valores de Cristo, os princípios de Cristo. Por que uma criança, por exemplo, obedece o seu pai e a sua mãe? Porque Cristo tem tratado o coração dessa criança. Porque isso é justo diante de Deus, conforme diz o próprio apóstolo Paulo. Porque o que controla o coração da criança não são as coisas do mundo, não são as influências dos coleguinhas, mas o que controla o coração da criança é a palavra de Deus, é Cristo. Porque um marido e uma esposa vivem em conformidade com a palavra, amando um ao outro, a esposa sendo submissa ao seu marido, o marido cuidando da sua esposa e provendo lá da casa, um ajudando o outro, um amando o outro. Por que isso acontece? Porque Cristo opera nesse casal, opera no marido, na mulher. Não é a vontade de um, não é a vontade do outro que reina, mas é a vontade de Cristo. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para tudo, meus irmãos, na nossa vida. Eu gostaria, portanto, de concluir esse sermão afirmando essa verdade, que Jesus Cristo, Ele é suficiente, porque Ele se entregou por nós, porque Ele nos resgatou e porque Ele veio por vontade do Pai. Vamos nos colocar de pé e vamos orar.